Bom, vamos continuar movimentando aqui a nossa reportagem, até para falar de todas essas declarações que a gente já trouxe aqui para o ouvinte do Tem Método, do Lewandowski, as repercussões em Brasília. O Rafael Procópio está acompanhando e conta para a gente agora como é que todas essas declarações de um lado, de outro, e tem repercutido aí em Brasília. Rafael, boa tarde. Oi, Michele, Andreas, boa tarde a vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no Tem Método. Inclusive, estávamos desde mais cedo aqui no Palácio da Alvorada acompanhando essa reunião convocada pelo presidente Lula com uma série de ministros para discutir toda essa situação, essa crise aí na segurança do estado do Rio de Janeiro. Participaram aqui Marcelo Freixo, por exemplo, da Embratur, não um ministro, mas que tem um cargo relevante no governo, ministro de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e também o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Diversas pessoas participaram dessa reunião para discutir aí, primeiro tentar entender tudo isso que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e tentar decidir aí por parte do governo quais os próximos passos, como auxiliar com a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Uma das primeiras declarações, na verdade, uma das primeiras decisões aí do governo é já enviar uma comitiva ao estado. Isso que a gente já tinha noticiado ontem aqui na nossa programação, e essa comitiva, em teoria, saiu daqui às 3 horas da tarde, saindo aqui da base aérea de Brasília diretamente para o Rio de Janeiro, já para conversar com o governador Cláudio Castro. Primeiro, para que o governador passe de forma oficial ao governo federal tudo isso que aconteceu e, a partir disso, que possam sentar à mesa e discutir o que pode ser feito entre governo estadual e governo federal. Essa comitiva está indo com Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, e Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Trazer uma informação aqui do nosso colega Caian Messina, da TV Band, ele já apurou que o presidente Lula pediu ao Ministério da Justiça que leve ao governador Cláudio Castro a proposta de atuação das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança em pontos federais do Rio de Janeiro, como, por exemplo, aeroportos e também portos no geral, coisa que já aconteceu há cerca de 2 anos e, segundo interlocutores do governo, teriam sido bem-sucedidas no ano de 2023. Essa, pelo menos, é a primeira ideia do governo federal, a primeira proposta a ser levada daqui de Brasília para o Rio de Janeiro. Chamou bastante atenção nessa coletiva, tivemos uma coletiva logo depois dessa reunião, que durou cerca de 3 horas, chamou atenção nessa coletiva do ministro Ricardo Lewandowski e de Andrei Rodrigues, quando eles foram perguntados sobre algumas coisas, uma coletiva bem similar a aquela que vimos ontem no Ceará, essa questão de que o governo federal não foi comunicado em momento nenhum, coisas similares a essa que o Andreas estava citando agora há pouco, da AGLO, também situações envolvendo a PEC da segurança pública, mas chamou bastante atenção uma hora que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi perguntado sobre qualquer tipo de anúncio por parte do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, para a Polícia Federal. E ele disse que houve uma espécie de comunicação com a superintendência aí da Polícia Federal do Rio de Janeiro de uma operação que aconteceria com cerca de 100 mandados de prisão, mas sem grandes detalhes, quando ela seria colocada em prática, quando ela seria de fato executada. E pelo que deu a entender, foi uma informação tanto quanto truncada do diretor-geral da Polícia Federal, mas deu a entender que isso não foi comunicado a Brasília em nenhum momento, que isso ficou apenas entre a Polícia Federal do Rio de Janeiro e o governo do estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, até de uma situação que a gente não costuma ver do Ricardo Lewandowski, ele pediu à frente, assim, pediu para o diretor ir um pouco para o lado para explicar-se que esse tipo de situação, qualquer questão que envolva intervenção da Polícia Federal ou do governo federal como um todo, ela tem que ser tratada de igual para igual, digamos assim. Ou seja, o executivo de um estado tem que comunicar diretamente ao executivo federal. E em nenhum ponto, novamente, Lewandowski disse que o governo federal foi comunicado dessa operação aí, que já tem mais de 120, os números cada vez crescem mais, 120 mortos. Só para a gente finalizar, algumas percepções gerais do presidente Lula sobre essa situação toda. A gente lembra que no final de semana ele estava na Malásia, estava do outro lado do mundo, e o que foi nos informado aqui no Palácio da Alvorada é que em nenhum momento dessa viagem o presidente Lula ou a comitiva que estava com ele conseguiu ter, na verdade, teve qualquer informações do que estava acontecendo no Brasil. Tudo que foi tomado pelo governo federal veio, na verdade, de ideias do presidente em exercício Geraldo Alckmin e dos ministros ali que fizeram um mini gabinete de crise
poderes na Casa Civil para discutir as primeiras ações e as primeiras respostas do governo federal. O presidente Lula foi informado assim que desembarcou aqui em Brasília. Foi dito que ele ficou estarrecido com essas informações e esse estarrecimento ele foi redobrado na manhã desta quarta-feira durante essa reunião, quando veio essa informação desses 60 corpos encontrados aí na mata no Rio de Janeiro. Então, pelo menos, pessoal, nesse momento, essas são as informações que a gente tem aqui de Brasília, que é o governo federal enviando essa comitiva para tentar discutir com o governo do Rio de Janeiro o que fazer a partir de agora.